Nós estamos aqui para adorar Ele, nós estamos aqui por um propósito e eu quero te incentivar a buscar esse tempo agora. A palavra diz que nós devemos buscá-lo em todo o tempo, e a palavra diz que nós devemos ser mordomos de tudo aquilo que Deus nos entrega. Existem coisas que Deus nos entrega que a gente não percebe. Uma delas é o tempo. Você parou para pensar que você é mordomo do tempo que Deus te entregou? Mas antes de eu entrar nesses detalhes, eu queria também incentivar os nossos adolescentes a estarem com o Lucas. Eles vão receber ali uma palavra direcionada para a idade deles. Então, se você é adolescente, jovem, por favor, pode ir ali com o Lucas. Vai lá, Andy. Tudo bem, Andy? Você é jovem, brother. Não tem cara, lá tinha também botado aí, rodou muito sem óleo, em estrada de terra, e falou assim, mas tá tudo bem, viu? Esse bigodinho seu aí. Amém. O Andy é um filho de um casal muito querido, amigos nossos lá de Santo André. Amém, glória a Deus. Bom, irmãos, falando em tempo, eu queria incentivar, e eu vou te perguntar hoje aqui no culto, o que você faz com o seu tempo? Como é que você usa o seu tempo? E eu queria incentivar você a ler fora a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você precisa pôr isso na sua rotina. Mas eu quero incentivar alguns outros livros que têm me abençoado muito. Esse daqui, do pastor John Bevere, que fala sobre o temor do Senhor. The Awe of God. Esse, obviamente, está traduzido para o português, mas existe a versão em inglês também, se você quiser. E o segredo para conhecer Deus na intimidade. Então, use o seu tempo para se abençoar, tendo uma leitura que vai ser boa para você. Amém? Outra coisa, e esse aqui é o livro que me inspirou a gente ter, quando Deus deu a revelação sobre um tempo de overflow, eu encontrei esse livro e foi através desse livro que Deus revelou, através desse livro, as pregações que eu fiz no mês de janeiro. Amém? Foi sobre esse livro que eu tirei as pregações. É um livro tremendo, poderoso, de um pastor. Olha só como são as coisas de Deus, né? De um pastor que teve uma vida muito parecida com a minha. Ele mora ali em South Carolina, acho que é isso. Jeremiah Halsford. Tem um ministério ali que é uma bênção. A igreja dele chama Abundant Life Revival Network. Uma vida abundante, revival. Bom, glória a Deus por isso. Eu quero te incentivar a realmente dedicar o seu tempo para a leitura. Amém? Você vai se tornar mais inteligente, você vai aumentar o seu vocabulário e você com certeza vai poder conversar melhor com as pessoas. Acredite nisso. Quanto mais tempo você lê, o seu vocabulário aumenta, você fica melhor. Eu conheço pessoas que não estudaram, nunca foram para a faculdade, mas elas leem tanto livros, a Bíblia, e quando você conversa com elas são pessoas cultas, que usam palavras e falam, nossa, eu ouvi essa palavra. É isso. Então dedique tempo a isso, use o seu tempo para isso, amém? Bom, eu queria só fazer um recap para você que está nos visitando, que não acompanhou os nossos cultos em janeiro. Nós estamos vivendo sobre um tempo de transbordar, o overflowing de Deus. Esse ano é o ano do overflow, o ano do transbordar. Sim ou não? Vocês já ouviram isso? Se não ouviram, eu vou te lembrar. E nós estamos vivendo sobre um tempo e uma palavra profética que Deus trouxe sobre nós. E a palavra profética é o mundo profético, o mundo espiritual, ele se move, por mais que você não acredite, talvez você não tenha visto, mas ele existe, ele é muito mais real do que eu e você possamos imaginar. Então eu quero te dizer que o Senhor trouxe para nós esse tempo, e esse tempo nós precisamos entender que existe alguma coisa sobrenatural acontecendo sobre nós. Nós oramos hoje pela manhã, que nós pedimos para que o Senhor baixasse os céus até nós. Entende? Esse é o overflow de Deus, se conectar com o Senhor durante mais tempo. Eu falei para vocês que viver com Deus não pode ser só de domingo. A sua agenda não pode ser o teu encontro com Deus no domingo. Isso é bom, mas não é o suficiente, não é isso que Ele quer. Como Pai, como teu Deus, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele diário. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai seguir falando. O tema que o Senhor trouxe para nós esse ano é 1 Timóteo 1,14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com fé e amor,
que há em Cristo Jesus. Não existe outra maneira de você caminhar próximo de Deus se você não amar o seu irmão, se você não se amar e se você não amar Jesus. E entender que existe uma graça vinda dele. Amém? Então nós estamos vivendo um tempo de transbordar. Então imagina a palavra tempo de transbordar. E a gente está falando muito de transbordar, mas hoje a gente vai falar sobre o tempo. Tiver uma frase, o tempo de transbordar. Eu quero que você agora se concentre no tempo. O tempo vem antes do transbordar nessa frase, sim ou não? Amém? E eu quero te fazer uma pergunta. Essa é a hora que vocês interagem comigo, tá legal? Não precisa ficar com vergonha, vocês podem perguntar. Ele não está filmando vocês, está filmando só eu. Então vocês podem errar. Eu não, precisa de ser homem, humano, errôneo, mas eu queria perguntar para você assim, o que é tempo para você? Como é que vocês entendem o tempo? Como é que você enxerga o tempo, Thierry? Agora que a Thierry está grávida, cheia de... Só esperando passar o primeiro trimestre. Eu vejo o tempo. Só esperando passar o primeiro trimestre, tá bom. Esse é o tempo que ela tem vivido agora. Mas o que é tempo para vocês? Vamos lá, gente, então eu vou chamar pelo nome, hein? Danilo, o que você acha? O que é o tempo para você? Não sabe? Tá bom, tudo bem. O que mais, gente? Né? Oi? O que é mais precioso a gente tem. Boa, Cris, exatamente. Boa. É o tempo mais... Tempo é o dom ou aquilo que Deus te entregou, que é o mais precioso. Mas que mais? Tem algum significado? O tempo talvez tenha um valor para você? Tem algum valor para você o tempo? A gente pode pôr preço no tempo? Sim ou não? Sim? Como? É verdade. Eu troco meu tempo por 12, 14, 15, 19 dólares, sim ou não? Estou trocando, sim ou não? Se é certo, se é bom, eu não sei. Mas você está trocando o seu tempo por horas. Você está transformando o seu tempo em horas e transformando isso em dólares. Sim ou não? Se é o que Deus tem para você nesse momento, está tudo bem, meu irmão. Se não é, vamos parar para pensar. Eu estou fazendo parte de uma academia de líderes que escrevem para jovens no Brasil em situações de risco, que moram em favelas. E eles criaram essa semana um documento, um ofício, e a primeira parte do ofício diz o seguinte, olha que interessante. Na vida tudo tem um preço, porém nem tudo é precificado. Existem coisas que dinheiro nenhum compra, e por mais que tenham um valor gigantesco, não custa nem $1. O tempo é uma dessas coisas, que não tem preço. Ainda assim, muitos não fazem ideia do valor dele. Passam uma vida buscando a felicidade sem entender que ela já está presente nas nossas ações. E só depende de nossas escolhas sentir a felicidade através do tempo. Como você tem gasto o seu tempo? Essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês algumas vezes hoje. Como você tem gasto o seu tempo? Aqui o texto deles fala, viva o momento, se conecte com pessoas, busque o seu propósito no seu tempo. Dedique suas ações a algo valioso e deixe um legado. Se tem uma coisa que arde no meu coração é deixar um legado. Mesmo que seja só para minha esposa e para os meus filhos. Ontem nós tivemos o nosso churrasco com os homens. Foi bênção, né? Quem foi lá? Quem não foi perdeu. Rolou um churrasco muito maneiro, viu, Gaúcho? Um churrasco muito bom. E eu quero te incentivar a participar conosco. A gente já tem a próxima data que vai ser 2 de março, é um sábado também. Esteja conosco. Mas por que eu estou dizendo isso para você, além de te incentivar? É porque nós tivemos um tempo para falar de coisas de homem. Coisas de homem. Mulher não precisa perguntar para o seu marido o que rolou lá, não é para falar. Fizemos um pacto entre os homens. O que fala aqui, fica aqui. Entendeu? Melhor, mulher, não pergunta pro teu marido como é que rolou lá. Não pergunta pro Vinícius que a gente falou lá, amém? Porque se você perguntar, eles vão me entregar. Não pergunta. Paulinha, não pergunta pro Otávio, amém? Nós vamos só estimulando a curiosidade de vocês para ver se vocês vão realmente obedecer. E não perguntar. Viu aí? Não vale perguntar. Mas o que a gente estava ali falando? A gente estava falando sobre um legado. A gente estava falando sobre ser homem. A responsabilidade de ser homem. De entender o tempo do homem. Mas falando sobre tempo,
Alguns são escravos do tempo. Alguns deixam o tempo tomar conta dele, que ele não vê a vida passar. E ele é escravo do tempo, sim ou não? Talvez em algum momento, assim como eu, fui escravo do tempo. Eu achava que eu precisava trabalhar. Eu era escravo do tempo. Alguns querem voltar no tempo. Não é verdade? Quando eu olho no espelho e vejo meus poucos cabelos que ainda me restam, eu queria voltar no tempo, Luiz. Pra falar, cara, eu queria ter mais cabelo, eu queria ter cuidado melhor dos meus cabelos. Usava sabonete, não usava shampoo, qualquer coisa eu passava no cabelo. Dá pra perceber, né, família? Seu tempo vai chegar, viu? Seu tempo vai chegar também. Bom, outros querem parar o tempo, não é verdade? Talvez você está numa situação onde você, ou alguém que você conheceu, passou uma situação tão difícil, talvez uma doença, a sua vontade era parar o tempo. Para aproveitar melhor o tempo. Para você ter um tempo melhor de qualidade com as pessoas que você amou. Não é verdade? E outros ainda, e isso eu digo para os jovens, eles querem adiantar o tempo, né? Eu lembro que com 15 anos eu já queria ter 18 para poder ter a carteira de habilitação, para poder dirigir, não é verdade? Como o tempo determina as nossas ações, a maneira como você vê o tempo determina se você, em outras palavras, você vai para o céu ou não. Nós estamos numa igreja, não num clube, então eu preciso lembrar vocês que nosso papel aqui é nos preparar para ir para o céu. Se eu não presto atenção no tempo, eu não vou para o céu. Amém? Mas independente de como você entende ou enxerga o tempo, acredite que existe um tempo de Deus. Existe um tempo de Deus. Existe um tempo de Deus. Eu vou pedir para pôr o slide. Para tentar deixar mais melhor para vocês, eu criei uns slides para que a gente possa entender algumas coisas. E eu quero que você entenda que existe um tempo de Deus, que é o tempo Kairos. Amém? Existe um tempo de Deus que é o tempo Kairos. Eu e você vivemos num tempo cronológico, temporal, onde eu sei a hora que começa e a hora que termina. Eu me planejo por ele. Os homens criaram isso. Os homens criaram isso. Ele é temporal. O tempo de Deus, o tempo Kairos, ele é atemporal. É um tempo diferente. É onde o tempo que Deus fala de maneiras diferentes, porque o nosso Deus é muito mais do que eu e você podemos imaginar. A gente não tem capacidade de poder entender isso. Mas o trecho bíblico que a gente vai usar como referência hoje nessa passagem, nessa palavra, está lá em 1 Crônicas 12, 32, acho que está no próximo slide. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel deveria fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos, sob as suas ordens. Você vai entender isso até o final do nosso sermão. O que quer dizer isso? Dos filhos de Israel, de Issacar, que sabiam discernir o tempo. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você, que neste tempo Kairos, esse tempo de Deus, Deus não atrasa e não adianta nada. Amém? Orações feitas há anos que talvez não fossem respondidas, tempo de Deus. Talvez você ora hoje, daqui a pouco você recebe a resposta, tempo de Deus. Não é no meu nem no seu tempo. O tempo Kairos é diferente, amém? Para mim, outra coisa, Deus não tem pressa. De vez em quando eu escuto os profetas, Deus tem pressa com você, meu irmão. Acho que não. Deus é eterno. Deus nunca está atrasado. Talvez eu esteja, mas Deus não. E Deus vai fazer a obra dele, comigo ou semigo. Amém? Deus é infinito e eterno. E a palavra diz em 2 Pedro 3,8: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor o dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Essa é a diferença do Cronos para o Kairos. Salmos 94 diz que por 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Então essa noite que a gente dormiu, quando você acordou, para Deus passou 1000 anos. Sabe mais ou menos assim quando você tem um sonho e você sonha muito? Hoje uma irmã aqui da igreja falou: pastor, eu tive um sonho e eu acordei muito assustado, e quando eu voltei a dormir, fui orar e eu voltei a dormir, o sonho continuou e o sonho era tão real e parecia que tinha passado muito tempo. Alguém já viveu isso? Não é um tempo cronológico, sim ou não? É diferente. Outro slide, quando a gente fala de tempo, o próximo slide fala de um tempo
que para mim é muito claro, eu e você conhecemos isso, está lá em Eclesiastes 3, eu estou pondo inglês aqui para incentivar a gente a falar inglês, ler inglês, amém? Em nome de Jesus, porque nós temos irmãos que falam inglês, a gente precisa respeitar. Eu vou falar de novo para vocês, sinto de falar isso. Se você está nos Estados Unidos e não fala inglês, meu irmão, você está sendo desrespeitoso com os americanos. Fala a Deus. A gente precisa aprender. E a Rebeca acabou de orar. Se Deus te mandou para cá, Ele vai te suprir. Então vai estudar. Outro dia eu escutei assim, que alguém orou, alguém da igreja que falou para mim, que orar em algum lugar e a pessoa saiu falando inglês. Não, irmão, Deus pode fazer o que Ele quiser. Talvez não seja isso com você. Provavelmente você vai ter que estudar. Não é verdade? Vai ter que estudar. Agora deixa eu te falar uma coisa, para te incentivar, porque isso me ajudou muito. A minha língua e a tua língua, o português, é uma das mais difíceis do mundo, tá legal? E você já sabe. E você já sabe. Então o inglês, sabe que o inglês é a língua mundial? Porque é uma das mais simples. A mais fácil para você entender conjunções verbais. Então, meu amigo, você pode, você deve falar inglês. Amém. Você consegue falar inglês. Amém? Sua vida vai melhorar quando você falar inglês. É verdade. É verdade. Eclesiastes 3 diz pra gente que tem tempo para tudo. Tudo o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Consegue imaginar a profundidade desse primeiro versículo que diz: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, debaixo do céu, dentro do meu tempo cronos, existe um propósito de Deus para mim e para você. Eu estou aproveitando meu tempo cronos para viver o propósito de Deus para mim, debaixo do céu. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ler o versículo. Põe na sequência, Léo. Porque ele fala sobre um tempo de morrer, um tempo de viver, um tempo de abraçar e deixar de se afastar. Há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de se curar. E matar aqui é matar você, tá, meu irmão? Não é matar ninguém, tá legal? Tempo de derrubar e tempo de construir. Próximo, pode ir lá. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Deus fez tudo formoso no seu tempo, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no nosso coração, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós vamos até o versículo 15. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar-se a vida ao máximo. Sei também que pode comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com o trabalho, e isso é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é, já foi, e o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Papai, em nome de Jesus, nós queremos pedir para que os nossos corações, as nossas mentes estejam cativas a Ti agora, Pai. Papai, em nome de Jesus, dai-nos entendimento, sabedoria, Pai, sabedoria de Salomão, para discernirmos tudo aquilo que o Senhor vai falar, Papai. Pai, em nome de Jesus, eu imploro para que o Senhor seja misericordioso, Pai, bondoso, derrame a Tua graça sobre nós agora, Pai. Pai, eu declaro que eu não tenho nada para oferecer para os Teus filhos aqui, ó, Pai. Sou somente um canal e eu quero primeiro ser abençoado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuida do coração e das mentes de cada pessoa aqui presente, ó Pai. Que o Senhor fale tremendamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que eu quero te dizer com esse versículo, desse capítulo todo, é que existe um tempo para todas as coisas. Não é você que determina esse tempo, Kairos. Você pode até achar que você determina o Cronos, mas eu também acho que você não determina. Olha, agora como eu vou entender isso, pastor?
tendo intimidade com Deus. Não é só vindo na igreja. Você precisa mudar a sua rotina. Eu tenho falado isso em todos os cultos, eu vou continuar falando até que você mude a sua rotina. Você precisa procurar uma igreja que seja mais próxima da sua Bíblia, não da tua casa. Você precisa seguir um perfil na Bíblia e não o que você escuta às vezes de uma pessoa que você não conhece. Mas quanto tempo e oração e leitura da palavra, você vai entender que o tempo cronos que você tem, que você acha que tem direito, que é o seu relógio, aquilo que você se programa e faz seus planos para 2024, eles precisam estar alinhados com o Kairos de Deus. Está difícil de entender? Glória a Deus. É exatamente isso que eu quero que vocês tenham essa sensação, que está difícil de entender. Mas está mais fácil do que vocês podem compreender. Geralmente a gente fala de coisas difíceis. A ideia não é essa. Vocês sabem que eu tento fazer a coisa mais prática possível. Mas tem coisas de Deus que é difícil a gente entender. Mas o Senhor nos permite viver algo na minha e na sua vida para que a gente viva sobrenaturalmente. Ele permite que eu viva com você num tempo cronos, mas que a minha função seja acessar o Kairos. Amém? Vai ficar mais complicadinho. Fique em paz, vai dar tudo certo. Mas uma coisa que eu quero dizer para ti, falando sobre tempo, que não ter tempo para Deus, eu posso te garantir que é viver perdendo tempo. A primeira coisa que eu quero te incentivar e te ensinar nessa manhã é que se você não tem tempo para Deus na sua rotina, você já está perdendo o seu tempo. Amém? Amém. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada. Então vamos lá, de maneira didática. A primeira parte diz que os sofrimentos do tempo presente, cronos, ok? Não se podem ser comparadas com a glória a ser revelada. Essa glória é o quê? Kairos. Deu para entender? Tá ficando claro? Está entendendo? Bom, tempo presente e a glória revelada de Deus. Tempo Kairos e tempo cronos. Só para dar um contexto. Não é esse ainda. Volta o slide, não é esse ainda. Segura aí que eu te aviso. Bom, pode deixar aí naquele principal lá, o inicial. Tá tudo bem, mas vamos lá. Na língua hebraica, que foi o Velho Testamento foi escrito na língua hebraica, não existe uma palavra para descrever esse tempo cronológico. Em hebraico não existe isso. Por quê? Isso está atrelado a momentos. Alguma coisa que Deus fez ou Deus vai fazer. É mais ou menos como uma estação ou um tempo certo. Amém? Em hebraico. Já em grego, a palavra cronos, que vem do grego, se refere a um tempo cronológico ou sequencial. E a palavra kairos se refere ao momento certo, o momento determinado, quando algo especial acontece ou vai acontecer. Essas línguas muito antigas não têm um paralelo muito claro como é a nossa linguagem hoje, o nosso português. Então isso é importante que eu e você entendamos que essas palavras, elas precisam fazer sentido para você. E é bom que você entenda, estude, se aprofunde, porque o Senhor vai revelar isso para você. Entender que um tempo que está escrito na Bíblia pode ser cronos ou kairos faz toda a diferença para você entender um versículo. Às vezes Deus te dá um versículo, você está lendo e não entende, mas você não pergunta para ele para entender um pouco mais. Você não se aprofunda. Você deve usar o YouTube para ver esse tipo de coisa. O que os sábios falam sobre kairos? O que os sábios falam sobre o cronos que está na Bíblia? Porque senão eu e você, meu irmão, vamos passar a vida nesse cronos aqui. E no último suspiro, falar, ai, não prestei atenção. Foi. E aí, você vai acordar onde? Se você prestou atenção no kairos e usou o seu tempo cronos para buscar o kairos, eu creio em nome de Jesus, você vai acordar no céu. Amém. Aleluia. Agora, se você pensou só nesse cronos terreno, eu acho que você vai acordar em outro lugar. Eu oro para que o Senhor mude isso na sua vida hoje. Se você está vivo, respirando e está aqui, está escutando essa palavra, é porque você pode mudar. Amém? Você crê nisso? Amém. Acredita nisso de verdade? Amém. Quer mudar? Porque talvez você não queira, está tudo bem, meu irmão. Eu sou responsável pela minha vida, da minha esposa e dos meus filhos. Você, homem, é responsável pela tua vida, da tua esposa e dos seus filhos. E você, esposa, é responsável pela tua vida e dos seus filhos. O teu marido também, que você é a auxiliadora, é a coluna. Mas, você também, né, Antonella?
E quando eu falei do pai dela, ela falou, isso aí. Bom, agora eu vou dar alguns exemplos práticos para que a gente possa entender o que é Cronos e o que é Kairos. Amém? Vamos lá. Primeira palavra Cronos, Lucas 29. Põe na tela, Léo, por favor. Vamos ler juntos. Eu vou perguntar para vocês se isso é Cronos ou é Kairos. Amém? De uma maneira muito didática para que a gente possa aprender e você faça isso na leitura da tua Bíblia. Lucas 20, versículo 9. Eu vou aproveitar para tomar uma aguinha. Vocês viram, galera, o microfone? Por que você corta aí a gravação? Vocês viram o microfone novo? Estou trocando aqui, né? Vocês viram o microfone novo que me deram? Essa foi boa. Acho que é melhor trazer uma caneca, senão eu vou derrubar essa caneca. Certeza que eu vou derrubar. Obrigado. Bom, olha só. Olha que microfone bonito, galera. Só a cor dele que eu... Minha vida é Xuxa, pelo amor de Deus. Mas sempre falaram que era do Flamengo. Não gostei. Vou pôr uma linha branca aqui para ficar tricolor. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Que em Lucas 29, fala o seguinte. Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para os lavradores e assentou-se no país por prazo... Não, usa a NA, por favor. Ué, tá bom. O prazo considerável, que na minha versão aqui está falando por muito tempo. Mas um prazo considerável ali, você pode considerar tempo. Esse tempo aqui é Kairos ou é Cronos? Vamos lá, galera, vamos lá. De novo. Passou a contar ao povo essa parábola. Obrigado, Gabriel. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para os lavradores e ausentou-se do país por um prazo, por um tempo considerável. Cronos. Exatamente, é Cronos. Por um tempo determinado. Tempo Cronos. Ok. Mais uma. João 5,66. Vendo... João 5,66. Não? É 6, então? Deve ser 6, perdão. É que desculpa, agora eu copiei. Não, desculpa. Bom, galera, vocês são bons de livros aí, né, Júlio? 6, não é? 66. Isso, 6. Desculpa, agora eu copiei aqui na tela, veio dobrado. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Cronos ou Kairos? Cronos. Jesus viu ele há muito tempo. Você quer ser curado? O que acontece depois é Kairos. A cura dele é Kairos, porque é a presença de Deus viva. Amém? Mas aqui, Cronos. Vamos lá. Livro de Marcos 13, versículos 32 e 33. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Isso é o quê? Kairos. Não é um tempo, não é cronológico, não é sequencial, é algo abstrato ao ponto de eu e você não entendermos. Isso é Kairos. Amém? Outro exemplo, Atos 1, 6 e 7. Aqui está melhor ainda. Atos 1, versículo 6 e versículo 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido com Jesus, lhes perguntaram, os discípulos, tá? Os abençoados dos discípulos: Senhor, será que é este tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? É o que eles estão falando? Este tempo, Cronos, exatamente, este tempo, Cronos, que restaurará o reino de Israel. Respondendo Jesus: a vós não vos compete saber os tempos, Cronos, e as épocas, Kairos. Entenderam a diferença? Uma coisa é como eles estavam enxergando, a outra coisa é como Deus, Jesus, estava enxergando. Amém? Amém. Agora você pode colocar aqueles slides que dão o significado. Cronos, então, gente, para resumir, é o meu e o seu tempo. É o tempo cronológico sequencial.
É o tempo onde eu enxergo as coisas, é o tempo onde eu organizo as coisas. Eu acordo tal horário, faço isso, eu trabalho, faço isso. Cronos é o nosso tempo, há algo que nós achamos que controlamos. É um tempo cronológico ou sequencial. É algo que eu vejo, me organizo sobre aquilo, tenho um pseudo-controle sobre aquilo. Eu estou dizendo pseudo, porque quando vem um Kairos, você perde o controle de tudo. Você acha que tem controle. Amém? A sua função é buscar o Kairos, meu irmão. Bom, e o Kairos? O Kairos é o tempo de Deus. O Kairos se refere ao momento certo, a um momento determinado, algo especial que acontece ou vai acontecer. Um instante ou ainda a eternidade. Alguns autores dizem que o Kairos é a eternidade. Consegue imaginar viver a eternidade no tempo Cronos? Que loucura, né? Consegue imaginar um pouco você dedicar tanto tempo à presença de Deus que parece que a eternidade te toma? Sabe aqueles momentos que você é tomado pela presença de Deus? Se você nunca teve isso, você precisa buscar isso. Porque não existe melhor coisa do que estar na presença dele. Então, sexta-feira nós íamos aqui na igreja, eu saí daqui na igreja, eu cheguei em casa, era 4h20 da manhã. Eu cheguei cansado na sexta-feira aqui, gente. Cansado. Mas deu meia-noite, parece que deu um negócio, deu 3 horas da manhã, parece que deu outra coisa. Aí, saí daqui, eu queria dormir, cheguei em casa aceso. Não, e foi tremendo, porque a gente começou a orar um pelo outro, e rolou um mover, e tinha uma irmã que veio visitar com a gente, que nem era da igreja. Aí alguém virou para ela assim: você não é profeta não, irmã? Eu falei: nossa, a mulher começou a chorar, e o outro começou a orar, as mulheres oraram por ela, fizeram ela marchar aqui. Meu irmão, você não tem ideia do que foi que rolou aqui. Você não tem ideia. Foi tremendo. E Deus começou a entregar. Aí quando eu fui ver, era 3h20 da manhã, eu falei: Jesus, o tempo passou e eu não vi. O Cronos passou e eu não vi, porque eu estava onde? No Kairos. Aleluia. É isso. Quando eu pego o meu Cronos e ponho ele a favor do Kairos, muda tudo. Muda tudo. Você vai bater a palma mais forte para Jesus? Amém. Em nome de Jesus. Talvez você não esteja acostumado, também não estava. É só você buscar. É só você fazer algo diferente. E o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é diferente. E sabe por que é diferente? Porque Isaías 55:9 diz que porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Quando eu entendo que os pensamentos e os caminhos de Deus são muito melhores, para mim eu falo: Pai, qual é o caminho que o Senhor quer que eu tenha? Pai, qual é o pensamento que o Senhor quer que eu tenha? Porque, meu irmão, minha irmã, se você passa o dia tendo um pensamento ruim, você não vai atingir o Kairos. Você vai ficar deixando. Lembra que a gente falou sobre se esvaziar? Lembra? Primeira pregação do ano. Para acessar o transbordar de Deus, o overflow de Deus, eu preciso primeiro me esvaziar de mim. E uma das axiladas do diabo, o pai da mentira, é a distração. O Cronos, se você não presta atenção, você vai distraindo-se com o Cronos. Então teve um dia que eu vou falar para vocês. Eu não estou falando que vocês não tenham que fazer isso, porque eu fiz. Teve um domingo aqui que eu fui levar meus primos para assistir um jogo do NBA, que é muito legal. É muito legal. E foi o dia que a gente pregou sobre isso. E a gente comprou um ingresso lá. Eu estava próximo das estrelas, gente. Estava me sentindo mais próximo do céu. Eu precisava pegar o celular, tirar uma foto, dar um zoom para ver o tamanho dos caras. Os caras tinham 2,10 metros, mas pareciam nanicos da onde eu estava. Amém? Bom, e no meio lá, estava muito legal. Eu falava pro meu primo, ele nunca tinha ido, né? Eu falava assim: ó, Rafa, olha que legal isso, cara. Os americanos são muito bons, porque na hora que dá um tempo que o técnico pede, que vai ser menos de 1 minuto, você passa uma propaganda. Entra alguém lá e começa a fazer uma pirueta, você começa a jogar camisa para todo mundo. Se você nunca foi, vá, é muito legal. É muito legal. Mas no meio do jogo, eu senti o Senhor falando assim comigo: o Espírito Santo, tudo isso é distração, entretenimento. Já usa o tempo para entreter o meu povo. E eu falei: Pai, eu não orei se eu devia estar aqui. Eu só vim, Pai. Gastei o dinheiro como o dinheiro. É verdade. Para fazer média para os outros. Rafa, da China, eu te amo, primo. Valeu muito a pena. Mas corta essa parte, né? Corta, por favor. Galera, eu senti no meu coração
milhares de pessoas assistindo o jogo. E eu senti no meu coração, é isso que o diabo faz para entreter o meu povo. Esse país nos dá estrutura e nos dá condições de ter coisas que a gente nunca teve no Brasil, não é verdade? Você nem precisa ganhar muito dinheiro para ter um carro que você nunca teve. O carro que você sonhava no Brasil, meu irmão. Aqui tu paga de rico. Aqui tem uma série de oportunidades. É verdade, é a terra da oportunidade. Glória a Deus por isso. Mas entenda que o tempo que você tem não volta mais. Uma coisa que nunca vai mudar é que, independente de como você vê o tempo, o Senhor me obriga e te obriga, no bom sentido, que a gente examine as palavras dele dia e noite, que eu medite na palavra dele dia e noite, e ainda pede que eu, além de lê-las, devo guardá-las no meu coração, imputar isso aos meus filhos, garantir as próximas gerações, meditar nela de dia e de noite, falar dela o tempo todo, no trabalho, em casa, e ao me deitar e ao me levantar. Quando eu entendo que todo o meu tempo, o Cronos, que é o tempo que eu tenho, eu só tenho o controle Cronos. Se eu entendo que todo o meu tempo, Cronos, é uma oportunidade para uma sessão Kairos, qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, muda a minha percepção. E é isso que eu quero que vocês entendam. A minha primeira frase todo dia, quando eu acordo, é: Pai, Espírito Santo, como é que vai ser o nosso rolê hoje? Espírito Santo, como vai ser o dia hoje? E a partir de agora vai ser: Pai, que o meu Cronos acesse o seu Kairos. Pai, que o meu tempo seja um tempo de diferença. Quando eu estiver fazendo um café para minha esposa, que seja um tempo diferente, não só um café. Pai, quando eu estiver tomando um café preto com meu filho antes de ir para a high school, que seja um tempo teu, Pai. O que eu posso fazer para que ele sinta a tua presença? Senhor, em nome de Jesus, o que eu posso fazer na minha rotina diária que eu possa buscar a tua presença? Se você está trabalhando, meu irmão, está dirigindo, o que você pode fazer para atrair a atenção dele com o seu Cronos? Fazendo uma comida? Trabalhando? Não sei, cuidando de crianças? Fazendo algum store? Fazendo uma parceria? O que você pode usar o seu tempo Cronos para acessar o Kairos de Deus? A Bíblia é um livro inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, é um livro divino. E eu e você precisamos discernir os tempos que existem ali na Bíblia, me aprofundar nisso. Atos 17:26, que a palavra diz que de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação. Kairos, tem coisa que é difícil de entender. As coisas já aconteceram, como a gente leu em Eclesiastes, lembra? Aquilo que já foi, aquilo que vai ser já é, aquilo que já foi já... Parece que não faz sentido, mas é exatamente isso. O tempo de Deus, ele é atemporal. Ele é atemporal. Agora, o mais interessante é que quando você estuda a Bíblia, você percebe que existe um contexto bíblico que vai se misturando entre o tempo Cronos e o tempo Kairos. Se você ler a vida dos homens de Deus, você vai perceber que eles usavam o seu tempo Kairos para fazer as coisas de Deus, e de repente Deus aparecia. Então vamos pegar um exemplo aqui de Moisés. Ele estava lá cuidando há 40 anos das ovelhas do seu sogro. De repente apareceu uma sarça ardente, Kairos, e Deus começou a falar com ele. Sim ou não? José ficou preso, foi extremamente humilhado, vendido como escravo, mas chegou um momento que ele teve a interpretação de um sonho, sim ou não? Kairos, ele estava preso, ficou mais 2 anos preso, porque esqueceram ele lá. Kairos. A palavra fala em Provérbios 11:14 que não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há sabedoria ou segurança. Você deve procurar conselheiros que te ajudam a entender os tempos de Deus na sua vida. Faz parte do processo que a gente possa buscar pessoas que nos ajudem nesse processo. A primeira coisa que você tem que buscar é buscar o nosso Deus.
Buscar o Senhor Jesus. Como a gente viu, o Kairos pode ser um momento, pode ser um tempo onde você esteja orando, pode ser alguma coisa revelada, um download. Uma vez eu acordei e a palavra que vinha para mim era download. Eu falei, que doideira, acordei com a palavra download, dormi de novo, acordei com um versículo. Passou algumas semanas, aquele versículo fez eu tomar uma decisão de um trabalho. E agora eu estou entendendo por que eu estou nesse trabalho. E fazendo um paralelo com o que a gente tem falado essas últimas semanas, esse trabalho me leva para o meu propósito. Glória a Deus. Esse trabalho, ou seja, o meu tempo que eu vou doar nesse trabalho, que eu vou trocar o meu tempo por dinheiro, que eles vão me pagar. Mas esse trabalho está me levando ao propósito que o Senhor colocou no meu coração. Entenda, o tempo seu é um tempo precioso que não volta mais. Como você tem utilizado ele? Está te levando para o seu propósito ou o contrário do seu propósito? O tempo Cronos, ele sempre vai estar passando. Então a gente começou o culto às 10, já são 11h47. Já passou, o que aconteceu 10 horas, é passado. Então ele está passando. Agora o Kairos é diferente. O ponto é que muitos de nós não estamos atentos e nem esperando com a chegada do Kairos. E o mundo me ensina e te ensina que eu e você devemos criar oportunidades para quando a oportunidade chegar. Sim, é verdade. Do ponto de vista espiritual, a mesma coisa. Eu preciso estar preparado quando o Senhor quiser falar alguma coisa comigo. Eu preciso estar sedento da palavra dele, buscando ele, orando, jejuando. Porque quando ele vier, eu vou perceber. Porque senão, se eu estiver só ligado no Cronos, ele vai passar. E eu não vou entender o que ele está dizendo. Outra coisa é você dispensar o seu tempo a alguma coisa que realmente vale a pena. Vou dar um exemplo para vocês. Semana passada a gente falou de Rebeca, certo? Rebeca, que Abraão precisava de um filho, precisava de uma esposa para o seu filho Isaac. Sim ou não? Eles casaram e tiveram 2 filhos. Quem lembra o nome dos filhos de Rebeca? Esaú e Jacó. Jacó era bênção, hein, galera? Jacó era da pá virada. Bom, esse mesmo Jacó, e depois ele voltou para a terra do tio dele, Labão, para buscar a tua esposa, sim ou não? Quem lembra dessa história? Lá em Gênesis 29:18. E a palavra diz o seguinte: como Jacó amava Raquel, então disse a Labão, seu tio: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. 19. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fica aqui comigo. Pô, ele pensou: fechou, cara, deal, já era. Arrumei a mulher da minha vida, eu amo ela e vou trabalhar para esse cara de graça só para tê-la. Interessante isso, não é? Interessante. 20. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias. Ele usou o tempo dele para buscar algo que era importante para ele. Se você continuar lendo a passagem, diz que quando ele, depois dos 7 anos, ele foi enganado pelo tio. O tio deu a filha mais velha. Ele falou: não, nosso combinado era a mais nova, era a Raquel, não Lia. Não, mas é o seguinte, aqui eu não posso dar a mais nova, o anjo dá a mais velha. Ou você quer a mais velha, ou não tem trato. Ou você trabalha para ele mais 7 anos e eu te dou a mais nova. O que ele fez? Trabalhou mais 7 anos. A palavra diz que Deus prosperava ele. Quanto mais Labão tentava enganar ele, mais Deus prosperava ele. Existia um propósito naquilo. De novo, Abraão, Isaac, Jacó, os pais dos hebreus. Existia um propósito naquele. Ele sabia que ele tinha que casar com Raquel. Era importante. Era uma direção de Deus. Então ele trabalhou 14 anos esperando a bênção dele. Ele usou o Kairos dele para acessar a promessa. Ele usou o Cronos dele para acessar o Kairos de Deus. Casar com Raquel era o que ele mais queria. E ele desperdiçou ou ele investiu 14 anos da vida dele? Se quando ele saiu da terra de Labão, saiu muito rico. Deus prosperou ele mais do que prosperou Labão. Gente, quando existe um propósito naquilo que você faz, o Senhor muda o tempo.
o Senhor inverte as coisas. Aparentemente você talvez não esteja ganhando nada, mas se for o que Deus pediu para você fazer, Ele vai inverter no tempo dele. Pode ser 1 ano, pode ser 14. Talvez Deus falou para você que o seu filho vai ser algo, ou a sua filha, alguém que vai impactar as gerações. Mas é um filho tão rebelde, uma menina que dá tanto trabalho. Mas continua fazendo o que Deus pediu para você fazer. Uma hora você vai ver o resultado. Continua fazendo a última coisa que Deus te pediu. Não tente mudar o que Deus não falou para você não fazer. Continue. Eu vejo a mãe do Luiz aqui. Não valeu a pena só orar pelo teu filho? Glória a Deus. Glória a Deus. Seu filho não te deu muito trabalho. Muito trabalho. Glória a Deus porque o Senhor colocou a Amanda na vida dele. Glória a Deus. Conversando uma vez com o pai do Luiz, ele falou assim: converteu essa família toda. Exatamente. Mães de joelho, filhos de pé. Glória a Deus. Amém? A função dela era usar o tempo cronos dela para orar. Por um filho que só dava trabalho. Por um filho que dava PT nos carros. Por um filho que mentia. Desculpa estar dando o seu exemplo, porque é igual o meu, está ligado, né? Então, mas é isso. Igual você. Meu exemplo. Pô, depois você corta isso também, né? Bom. Mas o que eu quero dizer, Labão, a mãe de Luiz, a minha mãe e vocês devem dedicar o tempo de vocês para não perder o foco da promessa. Continuar orando e crendo que o Senhor vai fazer. Mesmo que não pareça, mesmo que não faça sentido, mesmo que você se sinta humilhado. Provavelmente o pessoal lá nas terras de Labão falava: quem que é esse garoto aí, esse tal de Jacó? Que otário, trabalhando de graça. Outra coisa que Deus tem falado muito no meu coração: não importa como você começa, o importante é como você termina. O importante é como você termina, meu irmão. Jacó não ficou murmurando. Então a gente não deve ficar murmurando, talvez pelo trabalho que você tem hoje. É o que sustenta a tua família. Mas ore a Deus para Ele te mostrar se é isso realmente que você tem que fazer. Tem que ter um propósito. Tem que abençoar a vida das pessoas. Tem que transbordar. Tem que transbordar. Jacó tinha uma promessa e não se perdeu. Demorou 14 anos, mas ele não se perdeu. Hebreus 10:36 diz que nós precisamos perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Então é somente fazendo a vontade dele que eu vou alcançar a promessa. Então, por exemplo, você tem uma promessa, mas você não ora pela promessa, você não se prepara pela promessa, você não faz nada, só está vivendo a tua vida como aquele cantor brasileiro de pagode. Deixa a vida me levar. Então, como é que você vai encontrar o seu propósito? Como é que você vai encontrar a sua promessa? Eu quero te dizer, usando o seu tempo cronos. Usando o único tempo que você tem controle. Usando a sua agenda. Usando os seus recursos. Usando tudo que você tem para o encontro do tempo, Carlos. Simples assim, mas profundo assim. Queria chamar a Amanda aqui para a gente poder finalizar, que eu já vou trazer o fechamento aqui. O tempo, gente, é um tesouro que Deus Vocês estão... Deixa eu falar para vocês um negócio. Ô, Rebeca, faz um store falando algum cotonete para a galera usar. Pessoal, domingo que vem traz caponete. Limpa aí, galera. As alunas ficaram se olhando. Cara, parece. Profético? Então as Amandas vão me tocar aqui, é isso? Vamos cantar? Rapaz, a gente vai ter que editar essa pregação aqui umas 3 horas. Está ao vivo? Oh, Jesus. Ah, é. O AP está sentindo a pena em nome de Jesus. Estamos aqui fazendo o que o Senhor pediu para a gente fazer. Aí tem esses momentos, ao vivo é assim. Bom, o tempo
Meus irmãos e minhas irmãs, falando sério, o tempo é um tesouro que Deus distribuiu igualmente a mim e a você. Independente de quanto dinheiro eu tenho na conta e quanto você tem, qual a minha história ou a sua, todos nós temos o mesmo tempo todo dia, todos os dias. É uma dádiva, é um presente, é um gift, é algo incalculável, algo que não tem preço. Mas eu e você devemos usar isso de maneira sábia, de maneira inteligente, porque todos nós somos inteligentes, todos nós temos o controle da nossa agenda e do nosso tempo. Você pode e deve dedicar um tempo a mais para orar ao Senhor, para orar sobre aquelas coisas que você está com dificuldade de entender. Tudo e todas as coisas, o Senhor está pronto, te esperando. O que você precisa entender é que o seu tempo, o Cronos, deve ser usado para você encontrar o Kairos de Deus. Essa é a essência dessa pregação. Como eu disse no começo, nós devemos ter mordomos. Pai, eu tenho 24 horas hoje. O que eu faço, Pai? Eu disse para vocês que eu estava muito feliz porque a gente fechou o mês de janeiro. Eu fiquei mais tempo jejuando do que comendo. Cara, que bênção. Eu quero passar o ano mais tempo buscando a presença de Deus do que me perdendo nas coisas distraídas. Eu quero que o Espírito Santo me constranja como me constrangeu o dia do jogo de NBA. Que Ele possa falar no meu coração: filho, ora antes. Filho, preste atenção. Manda uma mensagem para alguém. Transborde na vida de alguém. Use o seu tempo para doar. Usa aquilo que é mais precioso para você para doar para alguém. Enquanto nós estamos aqui, as nossas irmãs do infantil estão cuidando dos teus filhos. Elas oram, elas vigilham, elas meditam na palavra para proteger os seus filhos. Elas passam a semana construindo coisas. Hoje era a muralha de Jericó, que elas iam brincar com os seus filhos lá. Dedica tempo, sem ganhar $1, para trazer a palavra de Deus para os seus filhos. O Lucas está lá com os adolescentes. Ele preparou uma palavra durante o tempo. Me pediu para que eles pudessem ter um tempo com eles. É tempo, sem ganhar $1, para falar de Jesus para outra pessoa, para os filhos dos outros. Nós aprendemos semana passada que o mais importante é você derramar na vida de ninguém que possa te retribuir nada. Quando eu derramo um tempo na vida do Juninho, mas no fundo eu quero um trabalho para o Juninho. Eu quero ser abençoado por Juninho. No fundo, se tiver uma oportunidade, eu vou falar de uma dificuldade minha financeira. Talvez se o Juninho se toque e me abençoa. Errado. Eu não devo usar o meu tempo para me aproveitar das pessoas. Eu devo usar o meu tempo para me aproximar de Deus. E como eu faço isso? Doando o meu tempo para aqueles que não podem me dar nada. O tempo Cronos é a minha oportunidade, é a minha dádiva, é a minha chance de me aproximar de Deus. Como a gente viu aqui, não existe nada mais valioso que o meu e o seu tempo. No tempo aqui na igreja você está se fortalecendo. O tempo lá fora você põe em prática. Neste tempo, eu quero te perguntar, e pode ir para o próximo slide, Léo. Como você tem vivido o seu tempo? Mais no Cronos ou mais no Kairos? O seu Cronos diariamente tem te levado para o Kairos ou não? Tem só te levado para algum lugar que não é o Kairos. O próximo slide, Efésios 5:15. Efésios 5:15 fala: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como os tolos, mas como os sábios. Os sábios são aqueles que entendem, discernem o tempo de Deus. Os sábios são aqueles que não vão com a multidão. Os sábios são aqueles poucos que meditam, que leem, que verificam, que não aceitam qualquer doutrina. Os sábios são aqueles que meditam na palavra de Deus de dia e de noite, que toda resposta ou toda decisão dele, ele vai na Bíblia verificar. Mas o pastor está me dizendo que eu devo fechar um contrato ou uma parceria para alguém
lendo na Bíblia? Sim, vai meditar. Às vezes você vai estar lendo um texto que não tem nada a ver com o seu negócio, mas o Senhor vai te dar paz ou não sobre aquilo. Outra coisa, se você não gosta de ouvir o Espírito Santo, escuta a tua esposa. Aprendi isso também na minha vida. Se você não gosta de escutar o Espírito Santo, escuta a tua esposa. Verdade. E o próximo slide eu quero encerrar para que a gente possa pensar nisso. Eu quero que você grave isso no seu coração. O segredo é você usar o Cronos para acessar o Kairos. Todo o seu tempo, todo o seu dia é uma oportunidade para você se aproximar de Deus. Pastor, eu vou sentir Deus 24 horas por dia? Provavelmente não. Mas a intencionalidade de você usar o seu tempo para atrair a presença dEle vai fazer com que Ele se curve você. Vai fazer com que você perceba que você pode doar o seu tempo para alguém, transbordar na vida de alguém. Vai te ajudar a entender que os tempos de Deus, como a gente viu aqui, isso é tempo Cronos ou isso é Kairos? Há quanto tempo você não vive um tempo Kairos na sua vida? Há quanto tempo você não ora? Hoje eu estava orando, uma oração simples, e eu senti a presença de Deus. Eu falei, Deus, obrigado. Eu só senti algo diferente. Parecia que tinha alguém me abraçando, um calor que me envolvia. Glória a Deus. Numa simples oração no meio da tarde, numa leitura da Bíblia, no meu tempo devocional. Você precisa ter isso. Jesus orava, Jesus jejuava. E você diz que você é filho dele, mas não faz o que ele fazia. Você diz que é discípulo dele, mas o seu Cronos não tem nada do que Jesus fazia. Jesus, sendo um Kairos em pessoa, ele veio e mostrou para mim e para você a rotina dele. Ele se doou por mim e por você. Ele se doou para aqueles que nunca ninguém poderia dar retribuir o favor dele. Como a gente disse, viver e utilizar o meu trono, o meu Cronos, buscando o trono dele, faz com que a eternidade dele repouse sobre mim. E eu tenha momentos onde eu perca o sentido do horário, e que eu veja a presença dele fluir na minha vida. É onde aquele momento onde acontece algo que sempre te irritava, e dessa hora agora não irrita mais, porque você está mais conectado a ele. É aquele momento que você olha para uma pessoa e sente uma sensação: ai, pai, eu não sei. Mas antes de você falar, você fala: pai, me ajuda, deixa eu orar mais um pouco sobre isso. Senhor, traz uma revelação ao que tem acontecido. Senhor, faça com que eu busque a tua presença mais vezes. Papai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor possa trazer oportunidades para que nós usemos o nosso tempo Cronos ao seu favor, abençoando as pessoas. Se você trabalha no comércio, sorria para a pessoa. Se você conversa com as pessoas no telefone, faça isso. Se você tem alguém no Brasil que você ama e você está com saudade, diga isso para ele. Diga isso para ela. Porque talvez você não tenha mais esse tempo. Se você tem dificuldade com os teus filhos, nunca deixe de dizer para eles o quanto você ama eles. Nunca. Nunca. Porque no momento que você não estiver mais com eles, é disso que eles vão lembrar. Eu podia ter todos os problemas com meu pai e com a minha mãe, mas todo dia ele me falava que amava. O meu amor e o seu amor pelos nossos filhos é incondicional. Assim como Deus é comigo e contigo, não interessa o que eles façam, a gente não deixa de amá-los. É a mesma coisa eu com você, eu e você com Deus. Quando eu e você entendemos que o tempo que eu tenho é o mais valioso, é isso que eu devo usar para buscar o Senhor, para abençoar as pessoas, Ele vem, Ele caminha entre nós, Ele me dá direção, me dá paz. Ah, Senhor, em nome de Jesus, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, eu quero te estimular agora, para que você tire um tempo, o seu tempo agora, Cronos, e busque a presença dele, Kairos. Creia nisso, creia nisso, creia nessa palavra. Acredite que ele agora pode te visitar. Acredite que ele pode te tocar. Acredite porque ele é Deus. Talvez você nunca fez
e dizer que o Senhor é bom, todo tempo Ele é bom. Eu quero pedir para que você dê a mão, príncipe, dê um abraço numa pessoa que está do seu lado, declare para ela que o Kairos dela, o Cronos dela vai se transformar